Olá, muito boa tarde. É apresentado esta segunda-feira o primeiro volume da nova tradução da Bíblia em português. Os 4 Evangelhos e os Salmos são os primeiros livros a surgir na língua de Camões, traduzidos a partir do texto original e numa linguagem uniforme. É esse o projeto em curso desde 2012, coordenado por Dom Anacleto Oliveira, Bispo de Viana do Castelo, que está hoje no programa Eclésia, que agradeço. Boa tarde, Dom Anacleto, obrigado por estar connosco. No dia em que surge, de facto, o primeiro volume deste longo projeto da tradução da Bíblia a partir dos textos originais, em português, o que é que esta tradução tem de novo em relação a muitas que nós já conhecemos? Permita-me uma pequena correção, não devia começar por aí, mas eu disse que era o primeiro volume, talvez seja preferível dizer o volume prévio ao primeiro volume, porque se trata ainda de uma tradução experimental, embora com a aprovação da Conferência Episcopal Portuguesa. E este que agora surge, não é? Sim. De qualquer maneira, eu diria, um volume prévio a uma tradução definitiva que não começará, certamente, não juntará os 4 Evangelhos e os Salmos, mas seguirá naturalmente a ordem dos livros bíblicos. A razão de ser desta tradução é, antes de mais, um desejo e uma necessidade que se tornou maior a partir do Segundo Concílio do Vaticano, quando se permitiu a utilização das línguas vernáculas nas celebrações litúrgicas. Nessa altura, teve que se fazer a tradução da Bíblia para o português, e uma tradução que ficou naturalmente incompleta na medida em que a maior parte da Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, não aparece nas celebrações litúrgicas. E já nessa altura houve um desejo, quer dos próprios biblistas, quer sobretudo da Conferência Episcopal, de fazer uma tradução completa. Devido à falta de meios, à pressa, foi-se arrastando no tempo, e só agora, passados cerca de 50 anos, é que nos decidimos, de facto, a fazer essa tradução completa, que será para servir na liturgia, mas também noutras áreas de formação da Igreja, nomeadamente na catequese, na disciplina da religião e moral, etc. E, portanto, pretende ser uma tradução, eu diria, reconhecida oficialmente pela Conferência Episcopal Portuguesa, ou melhor, utilizada oficialmente, e com a aprovação da Santa Sé. Pode ser uma edição em português para o mundo da lusofonia? Pretende ser, excluindo o Brasil, que tem a sua linguagem própria e tem também já a sua tradução própria. De resto, a intenção o destino são todos os outros países de língua lusófona que já usam também os textos litúrgicos traduzidos em português. Mas terá, naturalmente, a aprovação das respectivas conferências episcopais. Não é? Portanto, se seguirá precisamente o mesmo trâmite que seguiu até agora o Missal e outros livros litúrgicos. Vamos a esse processo de publicação, até para clarificar então essa informação imprecisa que dei. Este então é um volume experimental, chamemos assim, que está agora em consulta junto dos leitores? Exatamente. Este volume surgiu por diversas razões. Em primeiro lugar, para responder a uma pergunta que nos faziam há muito tempo. Desde 2012 estamos a fazer a tradução e ainda não apareceu nada. O que é que vocês andam a fazer? Era a questão que nos colocavam. E é evidente que nós não estávamos parados. Isto é um trabalho longo, duro, e pareceu-nos que deveríamos mostrar trabalho feito. Mas isso é uma razão secundária. Há uma outra razão, que é a dificuldade que nós temos em fazer uma tradução. Todas as traduções, creio eu que são os italianos dizem, uma tradução é uma traição. Ou seja, por mais esforço que a gente faça, não consegue traduzir toda a riqueza de uma língua original na nossa linguagem. E por isso, muitas vezes, não há acordo, quer entre os tradutores, quer depois, naturalmente, entre os leitores, porque lhes parece que de outra maneira ficaria melhor. De tal maneira que nos pareceu que seria ocasião de servir-nos do conjunto de livros mais usados na Igreja, que são no Antigo Testamento os Salmos, no Novo Testamento os 4 Evangelhos, servindo-nos dele e fazermos a tradução no estado em que ela se encontrava e apresentá-la ao público, com um pedido, se calhar inédito,
na história das traduções da Bíblia, que o próprio público participe na tradução. E, portanto, fazemos esse pedido claramente, que nos deem as suas sugestões no sentido de melhorarem a tradução feita, tendo presente, sobretudo, a sua compreensibilidade no mundo de hoje. Não estão em causa, claro, termos técnicos que estão aqui para ser traduzidos. Está, sobretudo, a recepção do texto nos dias de hoje. É recepção, mas uma recepção crítica, porque por muitos olhos que se debrucem sobre isto, há sempre qualquer coisa que falha. E quando forem mais os olhos, a gente pode descobrir, sei lá, que uma palavra ficava melhor noutra parte da frase, dava mais ritmo, tornava a frase mais compreensível, embora se calhar não corresponda bem ao texto original, mas também não a traiçoa totalmente. E, portanto, é nesse sentido, de facto, que nós queremos que seja uma tradução não apenas de um conjunto de especialistas, mas podemos dizer de todos aqueles que no nosso país e nos países lusófonos, não é, queiram colaborar nessa tradução. Uma tradução participativa, não é? Como exatamente. Há outros projetos na sociedade. Nós na Igreja dizemos uma participação sinodal. Depois da publicação, estando de facto as traduções fechadas, os textos aprovados, a publicação dos vários livros será segundo a ordem da Bíblia, a partir do Gênesis? Não, a tradução será completa. Ou seja, não faremos mais traduções por volumes. Um volume único? Em princípio, o passo final será num livro único, como aliás tem acontecido noutros países, não é? E nós é que fizemos esta experiência, volto a dizer, isto é apenas uma fase num processo que ficará completo com a publicação da Bíblia completa. Portanto, daí também algumas questões que surgiam, porquê juntar os Evangelhos e os Salmos, é precisamente exatamente, porque são, e volto a repetir, porque são de facto as partes da Bíblia que merecem uma atenção particular, porque são as mais lidas e são aquelas também mais influência têm nos cristãos ou mesmo e não cristãos. E já vamos a alguns aspectos novos que o texto apresenta. Antes ainda sobre o processo, o Salom Anacleto diz que é o objetivo exprimir nesta tradução tudo o que está nas línguas originais. Sim. E também de uma forma compreensível para os leitores e sobretudo para os ouvintes dos dias de hoje. E é possível conjugar estes dois interesses? É pelo menos de tentar. Possível, só Deus. Como é que avalia o resultado, sendo coordenador de todo este projeto? O resultado, eu diria, neste momento estamos numa fase, neste momento da tradução, estamos numa fase em que a fidelidade ao texto original ainda é prioritária. Talvez prejudicando um bocadinho a sua compreensão. Nesta parte, os biblistas têm a palavra, porque eles naturalmente conhecem muito melhor o texto original e sabem dizer, não, assim é que deve ser traduzido, porque senão não conseguimos traduzir o que o texto original diz. Falta outra parte, que é a parte daquele que ouve ou que lê e diz, não, como está, a gente não consegue entender. E nesse ponto é que a colaboração do público em geral nos pode dar uma ajuda preciosa, nos pode ajudar de facto a encontrar um termo ou então, sobretudo, o ritmo da frase, de modo a que seja mais compreensível, não é? Voltava ainda à pergunta inicial para tentar perceber o que é que esta tradução tem de novo em relação a outras que estão, enfim, nas nossas estantes e, sobretudo, se esta tradução, uma vez completa e uma vez publicada, se vai substituir todas as outras. Não. Convém que isso ficasse muito claro. Aliás, não aconteceu em país nenhum, mesmo num país mais pequeno como é o nosso, nenhuma das outras traduções são excluídas, porque elas completam-se. E depois nós, nas traduções, distinguimos sempre uma tradução que é, por várias razões, mais fiel ao texto original, vamos dizer assim, uma tradução académica, a pensar num público que são os estudantes de teologia e precisam de ter um texto que lhes aproxime muito do texto original, mas não será tão compreensível para o público em geral. E depois há as outras traduções que têm como alvo principal o público. Fez-se uma experiência, aliás, ecuménica no nosso país, muito interessante, que é a tradução portuguesa, a tradução da Bíblia em português corrente. E esse sim, esse tiveram a preocupação primária, de facto, na linguagem de hoje. É claro que, em
alguns ouvidos, algumas das expressões que eles usaram tornaram-se um bocadinho chocantes e nós não o podíamos adotar naturalmente nas celebrações e na linguagem oficial. Portanto, nós iremos tentar, sem ser totalmente infiel, se pode falar assim, porque esse é o dever primário, sem deixar de ser fiel ao texto original, tentar de facto que ele seja compreensível para quem lê e sobretudo para quem ouve, porque não nos esqueçamos que um dos fins primários são as celebrações litúrgicas em que o texto é proclamado e mesmo na catequese, na disciplina de moral, religião moral católica, é evidente também muitas vezes é lido para todos e portanto essa, vamos chamar musicalidade, esse ritmo próprio da linguagem deve ser muito respeitado. Não pode estar aí uma dificuldade na recepção do texto, uma vez que, nomeadamente no ambiente litúrgico, enfim, há muitos textos que são conhecidos, que se sabem de cor, que se dizem até de cor. Sim. E surgem agora com novidade. Vai haver novidade e vão haver reações negativas. Disso estamos à espera. Eu até as acho salutares. Porque naturalmente eu sei um texto de cor que digo todos os dias e de repente é-me colocado à frente de um texto que não corresponde àquilo que eu dizia e a minha reação imediata é excluí-lo. Agora, é evidente que se a pessoa ler aquilo 10, 20 vezes, acaba por se habituar aos poucos e aceitar, eventualmente, e essa é a proposta que é feita. Embora na tradução que nós fizemos, um dos critérios é que tivéssemos presente também as traduções feitas até agora, nomeadamente litúrgica, ou seja, não as puséssemos de parte, é um texto de referência. E, portanto, se o texto, tal qual estava, é adaptável, é compreensível e continua válido, e há muitas expressões que se mantiveram. Por exemplo, o Pai Nosso é capaz de ser o exemplo mais paradigmático de algumas alterações pela diferente referência, em vez de o vosso passar a ser o tu. Exatamente, o Pai Nosso é um dos casos, mas em que nós procuramos distinguir entre o Pai Nosso como oração que se reza pelos cristãos, e por não cristãos, claro, e o Pai Nosso tal qual aparece na Sagrada Escritura. Porque na própria Sagrada Escritura nós encontramos duas versões diferentes do Pai Nosso. A do Evangelho de São Mateus é mais longa, é mais próxima daquela que nós nos habituámos a rezar do que a de São Lucas. O que significa que já nas igrejas primitivas a oração do Pai Nosso era adaptada naturalmente à cultura, à linguagem das comunidades cristãs. Significa, portanto, que o texto que nós colocamos aqui, propomos pelo menos, não é definitivo, propomos aqui, é um texto que nos parece mais fiel ao texto original, mas que não proíbe, dada esta história da adaptação do Pai Nosso às comunidades, não proíbe de maneira nenhuma que se mantenha a oração que a gente tem. Eventualmente até mantendo voz, porque noutros países isso aconteceu também, da passagem do vós para o tu, e manter-se uma oração ou outra no vós. Portanto, isso em português, mas isso será uma decisão depois a seu tempo a tomar pelos próprios bispos. A mudança também na frase não deixeis cair em tentação, foi substituir essa palavra tentação por provação. Sim. É também a fidelidade ao original que está em causa. É evidente que o termo grego que está por trás é suscetível de muitas interpretações, não é? Ou seja, é demasiado denso para a gente o reduzir apenas a um aspecto. É evidente que a palavra tentação em si pode não ser necessariamente para o mal, embora na linguagem mais corrente, na acessão mais corrente, é de facto para a prática do mal, não é? Mas a tentação pode ser uma tentação para uma coisa, vamos dizer assim, boa, não é? Ou seja, eu sou tentado a fazer uma coisa, não tem necessariamente que ser mal. O texto grego coloca-nos mais ao nível da provação. Uma provação em que, de facto, a pessoa é aliciada a cometer alguma coisa que é contrária à sua fé e contrária à vontade de Deus. Nós encontramos essa palavra aplicada, por exemplo, às provações a que foi sujeito Abraão. A provação de Jó foi posta à prova, não é? E, portanto, daí nós temos optado pelo termo provação, que é muito mais alargado. Mas, repito, ainda não nos esqueçamos nunca,
uma tradução experimental. Um outro exemplo, enfim, por certo muitos poderíamos encontrar, mas neste caso, para referir-se sobretudo à aproximação à linguagem corrente até, não é? Naquele diálogo com Jesus, quando adverte para não conseguir perceber a trave que está no olho, mas o cisco é a palavra usada agora, não é? Sim. No outro. Sim. Aí foi uma questão de aproximação à linguagem de hoje? Não sei. Eu vou explicar, Não dependeu de si. eu vou explicar porquê. Vou explicar porquê. Porque eu pessoalmente não conhecia a palavra cisco, mas descobri que no norte do país se diz muito mais cisco do que argueiro. Sim. Portanto, aí é uma questão agora de escolher entre duas. Tradutora do Norte. Exatamente. Porque eu, na revisão, vamos dizer assim, que fiz, na revisão pessoal que fiz, de facto, desse texto, propus que se mantivesse o termo argueiro. A comissão que está encarregada de ter a última palavra sobre isto manteve a palavra cisco. É evidente que eu depois fui informar no dicionário qual era a diferença e apercebi-me de facto que não é nenhuma, são dois termos para a mesma coisa e, portanto, está esse assim. Se depois a maioria quiser argueiro, a gente volta ao argueiro. A diferença é mínima. E daqui a pouco vamos a esse processo de várias comissões e de várias mãos também a intervir no texto. Agora gostava ainda que falasse, Dona Cleto, que coordena esta comissão, sobre a permanência de algumas palavras hebraicas, nomeadamente o Amen. Acontece isso, por exemplo, nos diálogos de Jesus, em que o em verdade vos digo é substituído por Amen, Amen vos digo. Ora bem, a razão principal, se quisermos, as razões principais são duas. Primeiro, Amen é uma palavra portuguesa. Portanto, não é nenhum neologismo. Uma palavra que qualquer dicionário português registra e que dá a sua interpretação, a sua explicação. Portanto, não metemos mais nada. Em segundo lugar, é uma palavra de origem hebraica que os autores do Novo Testamento, que escreveram em grego, mantiveram, ou seja, não traduziram o Amen hebraico para um termo correspondente em grego. O que significava que eles próprios reconheceram que o Amen não encontrava em grego nenhuma palavra com uma densidade significativa tão forte como o termo Amen. E então o nosso raciocínio foi este. Se os próprios autores do Novo Testamento, gente sabida, inspirada, manteve o Amen, quem somos nós para ir inverter aquilo que eles próprios fizeram? Além disso, se quisermos dar uma terceira razão, Amen é um termo muito litúrgico entre nós. Não usado habitualmente no princípio da frase, mas no final de uma oração, de qualquer maneira, é um texto compreensível. É evidente que será mais um dos termos que será objeto de uma explicação em nota que iremos, que suponho já aparece aqui, e iremos depois colocar, dar-lhe o devido relevo, de tal maneira que as pessoas se apercebam da riqueza que tem o termo Amen, que não é transmitido de maneira nenhuma apenas pela expressão mais habitual em verdade vos digo. Pedir ainda uma última referência a um texto no diálogo com a mulher adúltera, quando a exceção para a indissolubilidade do matrimónio parece aqui uma palavra que não estava, não é? A promiscuidade. E aqui faço-lhe a pergunta por... aqui está em causa uma ligação também ao novo ambiente, ou ao novo... Enfim, novas propostas para a integração familiar que o Papa Francisco nos está a fazer? Não. É possível que tenha tido influência, mas é evidente, e a gente respeita profundamente o Papa Francisco, estamos perfeitamente de acordo com ele, mas é evidente que não foi isso que nos guiou na preferência por esse termo. Mas ele dá uma abertura maior aqui. É claro que depois vem coincidir. É claro que o texto grego é suscetível de muitas traduções. O termo grego é porneia e é, de facto, traduzido de muitas maneiras. É evidente que em autores, vamos dizer assim, católicos, é traduzido muitas vezes por ligação ilícita. Portanto, é uma coisa também genérica, ou seja, uma ligação que, por natureza, já não é vinculativa, não é? Mas se formos encontrar uma tradução evangélica, é capaz de traduzir por adultério, não é? E há, de facto, uma diferença muito grande. Nós, se quisermos manter, porque a palavra é suscetível, de facto, de uma série de uniões, vamos dizer assim, que nos pareceu que a palavra promiscuidade
corresponderia, seria mais abrangente. Se vem, de certo modo, ajudar o Papa a aceitar as propostas do Papa Francisco na sua exortação apostólica, ficamos felizes por isso. Mas há uma coisa que eu gostaria de dizer sobre isto, é que Jesus, nesse texto e noutros textos dos Evangelhos, apresenta a indissolubilidade do matrimónio como princípio, como característica do reino de Deus. E os princípios mantêm-se sempre, são intocáveis. Depois, a aplicação dos princípios é que muitas vezes exige, até por fidelidade ao próprio princípio, exige, de facto, uma adaptação às circunstâncias. Daí que pensamos nós que São Mateus, em relação à sua comunidade e perante casos concretos que já existiam, de uniões matrimoniais menos boas, que ele tenha de facto colocado, exceto em caso, e agora uso a palavra grega, em caso de porneia. Razão, o problema está em saber o que significa porneia. Usamos a palavra promiscuidade. Volto a dizer, o princípio mantém-se, o princípio da insolubilidade é intocável, a aplicação depois do princípio, é evidente, nesse ponto estamos um bocadinho de acordo com aquilo que o Papa Francisco propõe, ou seja, que não vamos pôr entraves à misericórdia de Deus, sobretudo não vamos excluir alguém porque o casamento não teve o resultado desejado. Para uma resposta muito breve, porque infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim, o que dizer aos leitores que se abeiram deste texto e encontram aqui surpresas, palavras novas? Há pouco o Sr. Anacleto já disse que o ideal era ler pelo menos 10 vezes e depois então ter uma reação. É isso que interessa? É evidente, para aquelas pessoas que estão mais habituadas à linguagem bíblica e que leem e que rezam, se calhar, todos os dias sobre o dos Salmos, a tradução que vai aparecer é capaz de chocar à primeira vista. E por isso nós aconselhamos a uma leitura repetida, porque eu tenho a experiência, nomeadamente na própria comissão, um dos membros da comissão, que não é sacerdote, uma joia de pessoa, e que leu, por exemplo, todo o Saltério e depois e disse-o do coração. Mandou uma nota ao responsável principal pela tradução, a dizer: não imagina quanto eu saboreei a tradução que apareceu, pelo ritmo, pela musicalidade que encontrou. Aí está alguém que não estava, entre aspas, viciado por uma tradução anterior e afinal encontrou beleza nessa própria tradução. Fica esse desafio para descobrir o texto bíblico através desta nova tradução em português. Muito obrigado, Sr. Anacleto, Todo gosto, obrigado, por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este texto dos 4 Evangelhos e dos Salmos, que surge agora numa nova tradução em português. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.